Oi, eu sou Maristela Rosa e este é mais um Comunique-se Bem. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a este espaço aqui para a gente conversar, discutir, debater e pensar sobre comunicação online, como fazer uma melhor comunicação online, como pensar os nossos posts aí para a internet, como pensar em encontrar mais pessoas, trocar melhor com as pessoas e usar melhor as ferramentas que a gente tem hoje para fazer essa comunicação online. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. A gente está aí numa saga que vai durar um ano e eu estou muito feliz por isso. Este curso é patrocinado pelo Não Inviabilize, pela Déia Freitas, é sempre uma alegria dizer isso. E esse curso também tem um recorte de raça e de classe, então ele é pensado especialmente para pessoas negras, trabalhadoras, quilombolas, pessoas que estejam trabalhando em ONGs, pessoas que estejam aí trabalhando em questões voluntárias para produzir comunicação, tá bom? E aí vamos começar hoje, gente. Todo esse mês de junho vai ser dedicado a falar de edição e edição no audiovisual, tá? Depois talvez a gente pegue edição em fotos, outras coisas, mas esse mês a gente vai falar de edição em audiovisual. Então na próxima aula a gente vai falar de ferramentas, né? Coisas aí que eu uso, que eu conheço. Eu não posso falar de todas porque eu não conheço todas, então seria responsabilidade minha falar de coisas que eu não conheço, mas eu vou falar de coisas que eu conheço, que eu uso, que eu já usei, enfim. Mas essa aula aqui é para falar mais conceitualmente sobre a edição no audiovisual, que é muitíssimo importante. A edição, né, de vídeo, ela basicamente consiste em tirar o que é ruim, tirar o que, aspas, não presta, e deixar o que vale a pena, o que a gente quer que as pessoas vejam, né? Então a principal coisa da edição é essa, é tirar aquilo que tá ruim e deixar o ouro daquele conteúdo, né? Aquilo que é bom, aquilo que a gente quer que as pessoas vejam. E aí, essa parte que não presta pode ser várias coisas. Pode ser vícios de linguagem, que você pode tirar. Pode ser erros que a gente cometa durante o vídeo, né? Ou a maneira que a gente falou que é errada, a gente falou alguma informação errada, ou a gente falou a palavra de um jeito que não é correto falar, né? Algum problema de dicção, enfim. Então a gente tira isso também. Então muitas vezes as pessoas acham que a gente não erra nada, que a gente não faz nada de errado, que a gente sabe o texto do início ao fim, mas na verdade não, né? A gente trabalha tudo isso na edição. Também tem a questão de trabalhar a cor, né, na edição, de trabalhar, colocar imagens, de colocar legenda e tudo mais. E a questão da edição é isso: deixar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que eu quero que as pessoas vejam e tirar tudo aquilo que eu acredito que não presta. E aí, falando assim, parece fácil, né? E aí, a primeira dica que eu dou para você que vai começar a trabalhar com isso, ou já trabalha em edição, já conhece, já usa ferramentas de edição e tudo mais, não tenha pena de cortar conteúdo. Não tenha pena de cortar algo que você gravou. Não fique extremamente apegado a tudo que você fez. Gente, isso é uma coisa muito importante. Essa é uma coisa que eu adquiri muito rápido, assim, e que mudou a minha vida, de verdade, na produção de conteúdo para a internet. Porque muitas vezes a gente fala: ah, mas essa parte é tão legal, ah, mas eu tô tão bonita aqui, mas eu falei tão bonitinho aqui. Mas muitas vezes você repetiu a informação, sabe? Porque muitas vezes o que acontece? Quando a gente está conversando de uma forma mais solta, ou quando a gente está conversando com as pessoas e tudo mais, a gente repete as coisas. Até porque você foi e voltou na conversa, a pessoa falou uma coisa, aí você respondeu outra, aí você lembrou de outra coisa, aí você quer reforçar aquilo que você falou anteriormente. Então sim, a gente vai e volta na informação, assim. Mas no vídeo, isso é maçante, isso é ruim. Por quê? Porque você não está conversando, né? No sentido de ter outra pessoa respondendo. E o vídeo tá gravado, ou seja, a pessoa pode voltar caso ela não tenha entendido alguma coisa, sabe? Então não faz sentido ficar repetindo informação. Só se você quiser realmente, sei lá, o vídeo é grande, por exemplo, nesse caso aqui é uma aula, né? Então, um vídeo grande é um vídeo com várias informações. Então, você deu uma informação no início, você quer reforçar ela no final. É uma coisa, mas assim, especialmente em vídeos curtos, vídeos menores, não vale a pena deixar repetição,
sabe? Porque aí fica um vídeo maçante, muitas vezes você quer cortar o vídeo, mas você não sabe onde. A parte de repetir a informação, que você falou aquilo de novo, aquilo já tá lá, as pessoas já entenderam, por que eu tô falando isso de novo? É uma coisa muito interessante para pensar em cortar, sabe? Não tenha pena de cortar você mesmo, sabe? Às vezes, sei lá, se é um vídeo com várias pessoas, você fica procurando a outra pessoa para cortar, mas não quer cortar a si mesmo. Gente, é uma coisa que eu não tenho problema nenhum, nunca tive, de cortar coisas que eu mesmo falo, meu próprio conteúdo. Tem que pensar, faz sentido? Se eu cortar isso aqui, essa narrativa ainda vai fazer sentido? É uma coisa que eu sempre prezo muito. A gente tá conversando sobre isso aqui, né? A gente tá sempre contando uma história. Todo post, todo vídeo, toda foto que a gente coloca, a gente tá contando uma história. Essa história que eu tô contando aqui, se eu cortar essa parte, ela vai continuar fazendo sentido? Não, muda completamente, não faz sentido nenhum, então não pode cortar. Se eu corto aqui e continua fazendo sentido, então corta. Então essa é uma dica que pra mim é muito importante, mudou a minha vida quando eu virei essa chavinha, assim, sabe? De não ter pena de cortar conteúdo. E é sobre isso, assim. Na hora que você tá gravando, às vezes você tá gravando e você fala, nossa, isso aqui é muito importante falar. Depois que você tá editando, você vai perceber que não, essa parte aqui dá pra tirar. E as pessoas vão continuar entendendo tudo que eu tô falando aqui, sabe? Muitas vezes o seu olhar gravando é um e editando é outro. E é isso aí mesmo. E aí outra questão muito, muito, muito importante que a gente tem que levar em conta é: uma edição mais complexa não significa necessariamente um bom conteúdo. As pessoas, elas têm muito disso assim, ai, querer fazer firulas e piruetas na edição, não sei o quê, porque aí o meu conteúdo se transforma em um bom conteúdo. Nem sempre. Se você não está contando uma boa história, se a maneira que você está contando essa história não é uma maneira contagiante, a edição em si não salva tudo. E também edições mirabolantes não querem dizer necessariamente bons conteúdos, tá? Então você pode ter um conteúdo que é uma edição simples. Todos os conteúdos que eu trabalho na internet, que eu já trabalhei, sempre foram de edição simples, porque eu sempre trabalhei com a questão da conversa, do trocar, do bate-papo, sabe? A ideia de que a pessoa sentisse que tá conversando comigo, sabe? Que eu tô próxima a ela, assim, que eu tô realmente contando uma história pra ela. Pra mim sempre foi esse lugar, assim, na internet, sabe? Seja aqui no YouTube, no Instagram, enfim, todos os lugares mesmo. Então, pra mim, essa edição muito elaborada, essa coisa de fundo verde, não sei o que, e bota floreio aqui, bota não sei o que, e não sei o que lá, e transições mirabolantes, nunca foi uma coisa que eu quis, nunca foi uma coisa que fez sentido pra mim como produtora de conteúdo, e sempre funcionou pra mim dessa maneira, sempre funcionou dentro do meu formato, sabe? E aí tem essa questão também, a edição traz muito da linguagem que você quer trazer, muito do formato que você quer trazer. Então, eu tenho que aprender muito sobre edição porque eu quero fazer uma coisa mirabolante, por quê? Tem a ver com o seu formato, tem a ver com o que você quer que as pessoas vejam de você na internet, sabe? Tem a ver com a história que você está contando, aquilo vai agregar de alguma forma ou aquilo vai brigar com a informação, sabe? Porque muitas vezes as pessoas focam tanto na edição que a edição acaba brigando com o conteúdo. Ou seja, a pessoa que está assistindo não consegue apreender o conteúdo, não consegue entender aquela história, porque a edição tá sendo aquele lugar de dispersar a pessoa, sabe? Então a edição, ela tem a ver com tirar o que não presta e deixar o que presta, construir uma narrativa que faça sentido para as pessoas entenderem aquela história que você está contando e também construir, ajudar a construir e solidificar o seu estilo, né? Solidificar o seu formato ali dentro do seu conteúdo, né? Dentro do que você quer passar para as pessoas. Porque é isso, a gente está contando uma história em cada post, mas a gente está contando a nossa história também ao longo do nosso trabalho na internet. Então as pessoas vão entender o que é o seu conteúdo também muito com o tempo. Quando ela entrar
na sua plataforma lá, seja no Instagram, seja no TikTok, seja aqui no YouTube, e assistir e falar, ah, então é assim que ele se comunica, é de uma maneira mais descontraída, é uma maneira que a edição é mais rápida, ou não, é de uma maneira que a edição é uma edição mais tranquila, é quase imperceptível. Muitas vezes as pessoas acham que um vídeo não tem edição, mas ele tem. E é o objetivo das pessoas, muitas vezes, parecer que não tem edição. Então, as minhas aulas aqui, por exemplo, elas têm edição. Eu gravo normalmente 50 minutos de material aqui, e aí vai ao ar 30 minutos, 30 e poucos minutos, às vezes 40. Mas a ideia é que essa aula seja isso, uma conversa com vocês. Quando você está na aula lá presencial, tem um monte de edição na cara do professor, tem um monte de coisa? Não. Então a minha ideia é reproduzir isso também aqui, né? Que a gente esteja conversando aqui, que eu esteja trocando informações com vocês. Mas tem sim bastante edição, sabe? Então é isso. Qual é o estilo que eu quero trazer? Não, eu quero trazer realmente uma coisa que brinque com a edição, que aquele vídeo tenha uma edição inesperada, que capture a pessoa através da edição, ou não, eu quero uma coisa mais tranquila, eu quero uma coisa mais conversada com as pessoas, né? Uma edição mais simples. O fato de a edição ser simples não quer dizer que ela não exista, não quer dizer que ela não dê trabalho, porque sim, dá trabalho de qualquer maneira, tá? É muito importante isso. E aí, falando do trabalho da edição, tem uma questão que é, quando você estiver gravando, é muito importante você pensar já na edição. Em que sentido isso? Por exemplo, quando você errar, você errou uma palavra. Se você já emenda falando a palavra de novo e seguindo em frente, talvez seja difícil na hora de editar para aquilo ficar natural. Então o que eu faço é, eu errei uma palavra no meio da frase, eu volto à frase do início e falo ela de novo, porque aí na hora de cortar eu consigo cortar bonitinho e ter a frase inteira bem construída, sabe? Não só aquela palavra ali no meio. Nossa, e quando eu faço isso, gente, na hora que eu vou editar, eu agradeço a mim mesma. Eu falo, nossa, Maristela do passado, muito obrigada por ter me ajudado, porque isso faz sim muita diferença, porque às vezes a gente erra uma palavra, a gente só corrige uma palavra e segue, aí fica aquele vídeo todo picado, todo cortado. Eu não sei se vocês já viram um vídeo assim, que a pessoa tá falando, e aí ela fala uma palavra, você vê o corte. Outra palavra, você vê o corte. Outra palavra, você fala, gente, o que está acontecendo? A pessoa errou tanto assim, mas é porque é isso. Às vezes a pessoa erra uma palavra, ela só corrige aquela palavra, sabe? E aí isso não é muito legal, assim. Então corrigir a frase inteira, sabe? Pensar, eu falei sobre a imagem ser iluminação. Isso é muito, muito, muito importante. A pós-produção, a edição não salva tudo. Gente, vamos ter isso muito em mente. Muito, muito em mente. A edição não salva tudo. Então, o máximo de coisas possíveis que você puder pensar antes, melhor. Então, por exemplo, às vezes eu leio aqui alguma coisa no meu celular, ou eu estou usando um livro de embasamento para ler, aí eu pego para ler alguma coisa, mas eu não quero aparecer eu, sei lá, de cabeça baixa, eu lendo, eu quero, sei lá, que seja um vídeo que eu só esteja conversando com vocês, e aí eu vou consultar aqui e eu volto, né? Se eu consulto aqui, eu já viro falando, o que vai acontecer? Eu vou pegar essa transição aqui. Se eu não quero que essa transição apareça, o que eu vou fazer? Eu vou ler, vou descer o livro ou o celular, vou olhar para a câmera, vou lembrar do que eu quero falar e aí eu falo. Porque aí eu vou ter esse corte como eu em pé, não essa transição já falando. Vocês entendem isso? Um dia eu tava gravando com o Gabriel, foi muito engraçado. Gabriel Braga, Biel, um bipolar. Já falei dele aqui em aulas anteriores porque ele é, além de ser um amigo maravilhoso, ele é uma referência pra mim de produtor de conteúdo de verdade, assim. E aí eu tava gravando com ele, um dia a gente escreveu vários textos, assim, nós dois juntos, e aí ele foi gravar. Eram textos pro canal dele, na verdade pro Instagram dele. E aí ele foi gravar e tal, e aí eu tava atrás da câmera e era muito engraçado, assim, sabe? O jeito que ele faz... Eu tava segurando pra não rir. Aí teve uma hora que ele falou assim, amiga, vai sair o seu áudio da sua risada, que eu só tava assim, sabe quando você ri baixinho assim?
Ele tava falando assim, espera pra rir depois. Foi muito bom esse dia. Ele falou assim, espera pra rir depois, porque na hora de eu cortar vai sair sempre essa sua risada, porque é isso. A gente tem que pensar nesse finalzinho, no início e no final da frase. Como eu quero que as pessoas me vejam. Eu quero que as pessoas sempre me vejam assim. Não quero que elas me vejam nessa transição de olhar pro livro, de olhar pro celular e fazer isso aqui. Então eu não vou sair daqui já falando então, aí, porque essa parte aqui vai ter que aparecer. Sabe? Então eu vou me posicionar e vou falar. Eu quero que apareça risada? Não. Então vou falar tudo, acabou, e aí eu vou rir. É difícil, é difícil. Mas a gente sempre tem que pensar nisso quando a gente está editando, quando a gente está gravando. Se for você que vai editar, ou se não for você editando, de qualquer maneira, isso tem que ser pensado antes, tá? Pensado como eu quero que o texto apareça. Eu quero que o meu vídeo seja um vídeo agitado, animado, eu quero que as pessoas se sintam energizadas com aquilo que eu tô falando, e eu coloco tudo isso na edição. Não. Não vai rolar. Sim, a edição tem como fazer um ritmo mais acelerado. Tem gente que usa muita coisa dos memes, né? Coloca a palavra grande na tela ali que a pessoa tá falando. Tem técnicas para, assim, na edição, deixar um ritmo mais acelerado para as pessoas e mais, enfim, mais energético, né? Mas isso não quer dizer que tudo vai ser feito na pós-produção. Se você, enquanto contador de histórias, dessa história que você está contando, não fizer por onde, a pós-produção ela pode fazer um pouco, sei lá, talvez 50%. Os outros 50% vai ser você que vai ter que entregar. No seu conteúdo, no que você está falando e em como você está falando. E a gente já falou isso na aula passada, em algumas aulas que passaram, né? Vou deixar o card aqui, por aqui em cima, caso você não tenha visto essa aula, né? Sobre as histórias e tudo mais, porque isso é muito importante, gente, faz toda a diferença. Muitas vezes as pessoas têm essa coisa de que com a edição tudo vai mudar e tudo mais, mas não é bem assim. E muitas vezes acontece com a pessoa assim, eu mesmo edito, então eu edito de maneira mais simples, mas agora eu vou contratar um editor, eu vou pagar, e aí porque a pessoa está pagando, ela quer que o editor faça milagres. Gente, não seja essa pessoa. Pelo amor de Deus, não seja essa pessoa. O editor de vídeo não faz milagre. Não é porque você está pagando o editor que ele vai conseguir transformar o seu conteúdo e entregar coisas que você não está entregando. Tá? O tom quem define é você, e a edição ajuda nesse tom, ajuda nesse formato. Sim, ajuda muito, ajuda bastante. Uma edição profissional pode sim mudar aí a cara do seu conteúdo, né? Uma edição mais apurada, uma edição mais pensada, e vou repetir, edição apurada, edição pensada, edição profissional, edição bem feita, não quer dizer uma edição mega elaborada. Isso tem a ver com o formato que você quer, tá? Mas uma edição bem feita muda sim a cara do seu conteúdo, com toda certeza. Mas isso não quer dizer que você vai largar tudo para edição e você vai falar de uma maneira morna, xoxa, sabe? Você vai produzir um vídeo aí que esteja mal iluminado, que você esteja num lugar inadequado para gravar. Essa questão do áudio também é muito importante. Audiovisual, né, gente? Pensar também no que as pessoas estão vendo, mas também no que as pessoas estão ouvindo. Então, qual é o lugar que você está gravando? E sim, a gente não tem a possibilidade, a maioria de nós, pelo menos, em estar num estúdio todo acústico. Eu não tô, né? Talvez aí durante as aulas, talvez durante essa aula você esteja ouvindo, sei lá, algum barulho de carro, de moto, mesmo eu estando no 9º andar, ainda assim dá para ouvir esses barulhos e tudo mais. Mas assim, você tá gravando como? Qual é a melhor maneira que você consegue gravar o seu áudio? Gente, ouçam de novo. Qual a melhor maneira que você consegue gravar o seu áudio? Porque existe a melhor maneira, a maneira mais incrível, o melhor microfone. Mas a gente tem acesso a tudo isso? Não tem. Mas ao que você tem acesso? Bom, eu só gravo com o meu celular.
eu não tenho um gravador, eu não tenho um microfone, é só o meu celular. Então eu vou procurar o lugar mais silencioso possível com uma boa iluminação para fazer isso. O lugar mais silencioso possível ainda tem alguns barulhos. Ok, mas o quanto é esse barulho? Você vai gravar e você vai ouvir de novo, você vai ver de novo o que você gravou. É isso, quando a gente não tem os melhores equipamentos, a gente não tem os melhores lugares para gravar, é essa trabalheira mesmo. E é essa trabalheira antes, para que o que chega para a edição seja o melhor possível, o melhor que a gente conseguiu fazer, né? Porque aí, chegando para edição o melhor que a gente conseguiu fazer, a gente vai ter menos trabalhos aí técnicos de arrumar a imagem, arrumar o áudio. Eu, por exemplo, quando começamos o canal, eu e a Natália, a gente fazia com a câmera e com o celular, porque a gente gravava com uma câmera que nem é essa aqui que eu tô gravando, era uma outra que eu tinha, uma Nikon, que eu juntei um dinheiro durante um tempão na faculdade para comprar aquela câmera. E aí a gente gravava com ela, e aí a gente gravava no celular, colocava o celular assim no nosso meio, eu sentada aqui, a Natália ali, o celular no meio, e a gente fazia 3, 2, 1, batia a palma gravando, e aí a gente gravava, aí parava a câmera, parava o celular, e aí quando eu ia editar, eu sincronizava aquela palma do vídeo com a palma do áudio, e aí ficava tudo sincronizado e eu editava, porque só o som da câmera era realmente muito ruim, assim, sabe? E ainda assim aconteceu tanta coisa, gente. E aí a gente tinha um vizinho da Natália, a gente gravava na casa da Natália. Aí tinha um vizinho da Natália que colocava o som no talo, nas alturas. Aí a gente parava, esperava ele parar de diminuir o som. Aí às vezes os pais da Natália iam lá pedir, enfim, era isso, sabe? E a gente fazia o melhor que a gente podia com o que a gente tinha, né? E é isso, assim. E aí a gente se precavia para tentar fazer o melhor na gravação, na verdade, né? A gente tentava fazer o melhor na gravação para que aí quando chegasse na hora de eu editar o material, eu tivesse o menos de trabalho possível, até porque eu não sou uma grande profissional da edição, então eu não sei esses trabalhos complexos com áudio, com imagem, sabe? É uma coisa que eu realmente não domino tanto, assim. Então, para você que tá aí nessa saga também, fazendo tudo sozinho, o que eu te indico é isso. Horário para gravar, o horário que tiver mais iluminado, e não é meio-dia. Muita gente acha que o melhor horário é meio-dia, mas meio-dia o sol tá onde, gente? O sol tá em cima. E aí o sol em cima batendo assim, ó, dá o quê? Dá olheira aqui, dá sombra aqui, dá umas sombras muito ruins. Então meio-dia nem sempre é o melhor horário. E aí você vai ver onde você tá gravando. Por exemplo, na casa da minha mãe, onde eu morava antes, era 4 horas da tarde o melhor horário. Porque aí o sol tava bem batendo assim na minha janela do meu quarto. E aí eu gravava umas 3 e pouca, 4 horas da tarde. Aqui, onde eu moro hoje, eu tenho uma janela bem grande, assim, de frente pra mim. Então, sei lá, no horário da manhã e também no horário da tarde, são bons horários pra eu gravar vídeo, assim, sabe? Então você vai perceber isso onde você tá, assim. O horário da manhã é bom, inclusive, porque ele tem menos barulho, né? Menos gente fazendo barulho, menos carros passando e tudo mais. Então você vai perceber isso. E é importante, e tudo isso faz parte da sua edição, né? A edição, pra gente que, enfim, tá fazendo tudo sozinha, e não tem os melhores equipamentos do mundo, e não tem todo o conhecimento técnico de melhorar áudio, som e blá blá blá, a edição começa muito antes. Começa nesses detalhes. Bom, eu não vou conseguir fazer ganho de luz depois. Eu não vou conseguir fazer um ganho de áudio depois. Então, onde eu gravo? Que horas eu gravo? Sabe? Eu quero que o meu vídeo seja um vídeo com time, com energia. Bom, vou respirar aqui e vou começar bem o vídeo. Vou imprimir essa energia no que eu tô falando, em como eu tô falando, sabe? Tudo isso faz parte da sua edição. E aí,
quando você vai com esse material mais redondo para a edição, aí você vai conseguir entender o que que sai e o que que fica. E muitas vezes você vai só conseguir entender o que sai e o que fica na edição mesmo. Sabe, muitas vezes na edição de vídeo curto, por exemplo, eu começo o vídeo falando alguma coisa assim, e aí depois na hora que eu vou editar eu falo, nossa, esse início não tá bom. Eu preciso de um início que capture mais as pessoas, né? Porque tem muito a ver com o formato também, onde você tá, porque o vídeo curto, gente, é o que eu falei em outras aulas também. A pessoa tá lá passando aquela timeline infinita. O vídeo curto é o quê? A pessoa é como se a pessoa estivesse passando ali na sua frente. Você tem que capturar ela assim, ó, pelo ombro. Sabe quando você pega a pessoa aqui pelo ombro e puxar para dentro do seu conteúdo? É isso que a gente tem que fazer. Então, assim, se começar, oi, e aí, como é que vocês estão? Vuf, já foi embora. A pessoa já foi embora. Teve um vídeo que me capturou muito, assim, que eu fiquei pensando, nossa, olha como é que ela fez bem. É uma moça que ela tem vários vídeos no TikTok sobre a demissão dela. E aí, o vídeo que me capturou dela, que ela falou assim, não trate o seu trabalho como uma extensão da sua casa e nem as pessoas do seu trabalho como parte da sua família. Esse foi o erro que eu cometi e fui demitida. Quando ela falou isso, eu falei, bom, agora eu quero entender. Opa, como assim, sabe? E aí ela me capturou pra dentro do vídeo dela, eu assisti o vídeo dela e assisti outros vídeos dela também. E é isso, sabe? Se ela falasse assim, oi, eu sou a fulana e eu conto histórias sobre a minha demissão. Aí eu ia falar, não quero saber, não sei quem é você, não quero saber, sabe? Então é muito isso, assim, no vídeo curto especialmente, o ouro do seu conteúdo, tem que estar no início. No início. Teve um vídeo que eu fiz que eu falei assim, você sabe que para cuidar dos outros, você precisa cuidar de você mesma primeiro, né? E aí depois eu desenvolvo o que eu quero dizer com isso. Mas esse é o ouro daquele vídeo. Essa é a mensagem principal que eu quero passar. E aí eu desenrolo aquela mensagem ali naquele vídeo. A gente tem uma cultura no Brasil, né, da televisão brasileira, que é a coisa do o melhor eu deixo pro final. O ouro do que eu quero falar eu deixo por último. Mas isso na internet não faz sentido nenhum. Nenhum. Então, assim, para a sua edição e para a sua produção do vídeo, você tem que pensar isso também. Qual que é o ouro do que eu quero falar aqui? O que captura a atenção da pessoa? É isso que vai estar no início. E aí o resto vai ser desenrolando essa ideia. E aí muitas vezes pode ser que você gravando, você fale, oi, eu sou fulano de tal, não sei o que, nananã, e aí você comece. E aí na hora de editar você fale, essa parte, oi, eu sou fulano de tal, posso tirar. Sabe? Para que o seu vídeo tenha a cara que você quer dar, tenha a dinâmica que você quer dar e também seja um vídeo que captura as pessoas para a história que você quer contar. Isso na hora da edição é muito importante pensar. Eu, por exemplo, sempre tive e ainda tenho problema com os barulhos, né? Então o que eu faço é, começou barulho, fiquei quieta. E aí quando eu volto lá da ideia que eu tinha começado antes. Então eu não falo, paro de falar e depois volto continuando. Não, eu volto de trás. Eu volto do que eu já tinha falado, porque aí eu vou ter a frase inteira sem aquela interrupção do meio. Pensar nessas coisas, nessas pequenas coisas é muito importante, porque faz muita diferença na hora do conteúdo final. Muita diferença mesmo. Porque a questão é essa, se a gente alia uma boa comunicação a uma boa edição, uma edição que faz sentido com essa comunicação, a gente consegue construir um conteúdo excelente e uma boa forma aí de contar histórias para as pessoas que capture as pessoas. Então, nem tudo vai estar no que a gente está falando agora, nem tudo vai estar no material bruto, mas nem tudo também vai estar na edição. A gente faz um mix disso. Então, eu forneço o melhor possível com o que eu tenho no material bruto e a edição pega isso e
dá uma cara, um formato, deixa o que de melhor tem naquele conteúdo para oferecer para as pessoas. E aí eu quero muito falar para vocês de alguns exemplos que eu acho muito legais de boas edições aí na internet. Eu quero começar falando do Cabe. O arroba dele é Cabe00. Ele é muito conhecido mundialmente no Instagram e no TikTok. Gente, o Cabe é maravilhoso porque ele conta a história sem dizer uma palavra. Sem dizer uma palavra. Então ele é conhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro, literalmente. Porque tem gente de todo lugar que consegue entender exatamente a história que ele está contando porque ele não tem a barreira do idioma. E aí você pode pensar, mas como que ele conta uma história sem dizer uma palavra? Através das expressões corporais e da edição que ele faz. Então muitas vezes o que ele faz é pegar, sabe esses vídeos de tutoriais malucos da internet? Sabe? Ai, a pessoa quebrando um ovo com um chinelo, sei lá, umas coisas assim, sabe? Aí ele coloca esse videozinho no começo e aí depois ele pega um ovo e quebra como todo mundo quebra, assim, no, sei lá, na beira do prato e joga assim no prato e faz. Ele ficou conhecido por esse gesto aqui, né? Com aquela expressão na cara dele, tipo, tão simples fazer isso, né? E aí você entende tudo que ele tá falando. Tão simples fazer isso aqui, por que tem que inventar? Sabe? É isso que ele tá dizendo, só com a expressão dele, com o que ele tá gravando ali e com a edição de vídeo. Gente, olhar para o material do Cabe de forma a estudar comunicação, de forma a estudar como contar história, é sensacional, porque ele é um mestre de contar história sem falar uma palavra. E aí, para quem tem os olhos desatentos, como diria Bira, do algoritmo da imagem, para quem não estuda comunicação, para quem não entende a complexidade disso, acha que é muito simples. Acha que é só um gesto que ele faz e que transformou ele nesse grande criador de conteúdo no mundo inteiro. Ele é um dos mais seguidos, se não o mais seguido do TikTok, um dos mais seguidos do Instagram também. Mas nós que estamos aqui estudando comunicação, falando sobre como todo post é contar uma história, a gente vai olhar para aquilo e vai perceber que não é simples. É que o Cabe mesmo é um criador excelente, fora da curva. Ele é fora da curva, sabe? Ele é um comunicador sensacional e para mim é muito fantástico como ele consegue contar uma história, fazer as pessoas rirem sem falar uma palavra. A gente tem o Ian Grills, que é aqui do Brasil mesmo. Ele é brasileiro, ele é de BH. O Ian, inclusive, eu conheço, já vi pessoalmente, assim. E ele tem um conteúdo muito, muito, muito legal também. E aí é essa coisa do que eu tô falando, aliado a você como um contador de histórias, aliado à edição, sabe? O Ian tem uma edição muito simples, sabe, de cortar o vídeo mesmo, assim, nada muito floreado, mas a maneira com que ele faz o conteúdo, a maneira com que ele fala, a maneira com que ele usa o corpo para se expressar, a maneira com que ele faz o conteúdo dele sem pudor nenhum, sabe, e cortando o vídeo de uma maneira super dinâmica, faz o conteúdo dele ser muito divertido, muito engraçado, e é muito legal também ver essa questão da edição, né? Como ele usa a edição para deixar o conteúdo dele ainda mais dinâmico e dar esse formato que ele tem, assim. Ele tem alguns formatos aí no conteúdo dele e é muito legal acompanhar também. Ele tá no TikTok e tá no Instagram também. Acho que a rede dele principal é o TikTok, mas ele tá nas duas. Eu tenho uma amiga maravilhosa chamada Patrícia Ramos. O canal dela é Um Abadá para Cada Dia. E aí eu vou falar do canal dela no YouTube. A Patrícia, muito antes da gente ser amiga, assim, eu conheci o conteúdo dela. E é muito interessante ver a edição que a Patrícia faz. A Patrícia, inclusive, eu lembro que ela reclamava muito, que ela fala, meu Deus, para editar um vídeo do jeito que eu quero, eu levo 2 dias para editar. E aí se você vai lá ver os vídeos da Patrícia, a Patrícia faz principalmente resenhas literárias, né? De romances, né? Dos livros de romances que ela ama. A Patrícia é uma apaixonada, tanto que ela virou escritora e também escreveu um livro maravilhoso, maravilhoso, que é Os Babados de Tamora. Mas enfim, quando você vai lá no canal dela e você assiste aos vídeos dela e você vê ela falando, você fala, ela conseguiu transportar a energia dela para a maneira que ela faz edição.
A edição da Patrícia é uma edição que não para. Tem um estilo muito único, muito próprio, que é muito a cara da Patrícia, assim, sabe? É uma das pessoas que eu mais consegui ver transportando a sua personalidade para a edição de vídeo, para a maneira como ele edita, sabe? Então é um negócio, assim, muito legal de ver. A maneira como a Patrícia edita, você vê que tem muito capricho ali, muito esmero, e é ela mesmo que edita, né? Então tem muito esse lugar aí de uma personalidade muito grande. E aí outro canal também que eu acho que tem uma personalidade muito legal na edição é o canal do Orochi. Orochi é um streamer, né? A principal rede dele é a Twitch, né? Ele faz lives ao vivo e aí ele tem alguns canais no YouTube de cortes das lives dele. E eu acompanho especialmente o canal Orochi 2. E aí lá é muito legal porque são diferentes pessoas que editam, não é uma pessoa só que edita, eu sei disso porque no final aparece lá editado por @fulano, né? Mas tem uma maneira muito própria de editar, que é uma maneira muito própria de se comunicar, sabe? Então é muito legal, porque, enfim, uma coisa é a live e a outra coisa são os cortes, né? Então eles inserem coisas, a edição brinca com o próprio Orochi, com as coisas que ele fala. É uma edição que interage com o Orochi, sabe? Então você vê que não foi ele que editou. Enfim, é muito legal. Às vezes a edição tem uma coisa de avisar, tipo assim, às vezes acontece de cair a live no meio. Aí a edição coloca, e a live caiu nesse momento. Aconteceu alguma coisa, ficou sem som por isso, por aquilo. Então, além de ser uma edição que te informa algumas coisas, é também uma edição que dá ritmo às coisas, é uma edição que insere outras coisas, e é uma edição que, enfim, dá uma cara muito legal para o canal do Orochi, né? Dá uma identidade para o canal, de não ser só um canal apenas de cortes. É um canal de cortes com uma identidade própria. Então é muito legal, com um ritmo próprio. Então é muito legal, eu gosto muito, muito mesmo, assim. Então essas são as minhas indicações para vocês. Espero ter ajudado vocês aí. A gente está entrando nessa parte de edição de vídeo, tá? Edição de audiovisual. Essa é uma primeira conversa, como eu disse. Todo esse mês a gente vai conversar sobre a edição de vídeo, né? Muito obrigada a todo mundo que tá acompanhando e tá fortalecendo e tá mandando feedbacks, falando que tá gostando. Eu fico muito, muito, muito feliz. Eu leio tudo, tá? Porque isso aqui tem sido uma alegria, um prazer e um orgulho muito grande para mim, tá? Compartilhem com outras pessoas. Vamos continuar conversando sobre comunicação e comunicação online, tá bom? Beijo grande. E todas as datas das próximas aulas vão estar aqui. E a data também da nossa live, que a gente tem uma live todo mês. Todo final de mês a gente tem uma live para fazer a revisão e a gente conversar ao vivo. Então vai estar aqui também todas as datas para vocês, tá bom? Agora sim, vou nessa. Beijo, até mais. Tchau.